Olá, internauta da TV Anesp, a sua TV de políticas públicas no Brasil. Estamos de volta com mais um programa aqui discutindo políticas públicas, discutindo tudo o que acontece de importante no Brasil de hoje em dia. Os temas que estão na pauta, que o Brasil está discutindo, você tem a oportunidade aqui na TV Anesp de discutir o tema com quem está ali na ponta, atuando, executando a política pública diretamente. E hoje nós vamos discutir sobre desburocratização e nova lei de licitações. O que essa lei traz de novidade, o que ela pode ajudar aí na agilização e barateamento de custos na administração pública. Para discutir esse tema, trouxemos hoje o Cristiano Heckert. Ele é especialista em políticas públicas e gestão governamental da 10ª turma. Atualmente ele é o secretário de Gestão do Ministério da Economia e já ocupou cargos de destaque na administração pública, entre os quais secretário de Modernização e Gestão Estratégica do Ministério Público Federal, secretário de Logística e Tecnologia da Informação no Ministério do Planejamento, tem graduação, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela USP, é professor de Governança e Gestão Pública na ENAP, FGV, ABOP, ESMPU, IBGP e EPB. E também é autor do livro Contratações de TI, O Jogo, em conjunto com Antônio Fernandes Soares Neto. Inclusive eu estive lá no lançamento desse livro aqui, foi na Zanotti, tem uns 3 anos já, né? Uns 2 anos. Exatamente, fui 2017. Lá, 2017, estive lá presente, prestigiando, né? Muito interessante o livro, mas então vamos já entrar aqui sem mais delongas no tema de hoje. Temos no Brasil hoje uma nova lei de licitações. Muito se critica, se fala da Lei 8666, ela é de 93, ela é arcaica, ela tem muito a visão de que o gestor público e até tanto contratante como contratado são pessoas que agem de má fé, então ela cria vários mecanismos para dificultar a fraude e nisso acaba engessando também a contratação, tanto na questão de prazo como na questão de custo. Aumenta custo e aumenta prazo e prejudica para todo mundo, para o gestor de boa fé e para o particular de boa fé que está sendo contratado. A nova lei de licitação ela busca melhorar isso, né, Cristiano? Ela traz inovações nesse sentido? O que ela traz assim? Exatamente, Alex. Primeiro, cumprimentar os telespectadores da TV Anesp, mas o prazer estar novamente aqui conversando com vocês. A Lei 8666, como você bem colocou, ela é um exemplo de administração burocrática, né? Se a gente vai na teoria das escolas da administração pública, a gente vai ver que a burocracia surge lá na proposta do Max Weber, né, como uma resposta ao patrimonialismo, a você confundir o patrimônio público com o patrimônio dos seus governantes. E isso tem os seus méritos históricos, né, mas também trouxe as suas disfunções e a principal delas é justamente enrijecer os processos. Tanto que hoje, quando a gente fala o termo burocracia, diferentemente da conotação inicial que ela tinha como uma coisa positiva, né, porque estava ligada à impessoalidade, à meritocracia, à publicidade, hoje burocracia na cabeça de qualquer pessoa traz uma conotação negativa porque está ligada à ineficiência. E a Lei 8666 ela é extremamente burocrática, nesse sentido de trazer processos muito rígidos, na expectativa de que são esses processos rígidos que vão, eventualmente, coibir desvios de conduta. A gente sabe que ela já está aí em vigor há 26 anos e não alcançou esse êxito, né? Os casos de corrupção continuaram a acontecer, inclusive nos processos de contratação pública. Mas é importante a gente resgatar que, a despeito da 8666 ser ainda uma lei geral de licitações que regula essa matéria no sentido amplo no nosso arcabouço normativo, outras leis foram surgindo de lá para cá que coexistem com a 8666. Então, em 2002 veio a 10.520, que é a lei do pregão, que depois em 2005 foi implementada na sua forma eletrônica, e o pregão já é uma primeira resposta gerencial à burocracia trazida à 8666. Né? Depois, quando a gente chega na década que estamos encerrando agora, vem o regime diferenciado de contratações, também naquele momento em que o Brasil é escolhido para sediar a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas, em que todos se dão conta de que, olha, se nós formos seguir os ritos tradicionais da 8666, os estádios não vão ficar prontos a tempo. Então se estabelece um regime diferenciado, inicialmente para as obras relacionadas a esses grandes eventos, mas que também, com o tempo, foi sendo alargado por meio de emendas à lei para outras aplicações. E aí, a nova Lei Geral de Licitações, ela vem agora
para substituir todo esse conjunto normativo, não apenas a 8666, mas também a lei do pregão, a lei do RDC, e o grande mérito dela é consolidar o aprendizado e a evolução que se tem ao longo dessas décadas de uso dessas diferentes modalidades e sistemáticas de licitação. Não é só incluir, não é só uma consolidação de tudo isso, ela também traz inovações, né? Traz inovações. Ela bebe muito na experiência da administração nesses últimos anos, né, e décadas. Então a gente está falando de 3 grandes modelos de contratação que são consolidados. Nós estamos falando também de uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União, dos tribunais superiores do Poder Judiciário, que também é muito incorporada na nova lei de licitações. Nós estamos falando de instruções normativas lá da Secretaria de Gestão. Então, todo Na prática, assim, o que ela vai trazer de inovação? Pois é, o grande mérito, a meu ver, é que ela abre o cardápio de possibilidades. Como você falou, a 8666 ela parte de um pressuposto de que se eu não tiver um trilho muito engessado, o gestor vai se desviar e vai se desviar para um lado aí da má-fé. Aqui não, o ponto de partida da nova lei de licitações é o seguinte, olha, nós temos que contratar com esse arcabouço do alfinete ao foguete, como costuma se dizer, né? Só no Poder Executivo Federal são mais de 100 mil processos de contratação por ano. Então não dá para aplicar a mesma sistemática em todas as contratações. Tem que se ter o pressuposto de que o gestor público que está conduzindo aquele processo, ele sabe qual é a necessidade do órgão e a partir dessa necessidade ela vai escolher a melhor sistemática de licitar. Então ela amplia, por exemplo, as modalidades de licitação. Ela traz todas aquelas modalidades que estão no 8666, traz o pregão, e traz o diálogo competitivo, que é uma modalidade muito usada na Europa, mas que ainda não tem previsão legal no Brasil. O que é o diálogo competitivo? O diálogo competitivo é o seguinte, você tem um problema, né? Qual é o pressuposto do nosso normativo atual? Você tem que especificar muito bem qual é a solução para aquele problema, e aí você abre uma licitação em condições isonômicas, para que todos ofereçam suas propostas e a administração escolhe a proposta mais vantajosa, normalmente em função do preço, mas mesmo que seja uma técnica e preço, mas a partir de critérios previamente definidos de forma muito objetiva. Mas tem situações em que você não sabe a priori, você gestor público, qual que é a melhor solução para o seu problema. Então, você inicia uma fase de diálogo com o mercado, fornecedor potencial, em que as diferentes empresas trazem para você as soluções que existem. Você faz isso por meio de um chamamento público, por meio de um processo bastante transparente, dando oportunidades a todos que queiram participar, mas você permite que diferentes fornecedores tragam soluções diferentes, algumas até melhores do que você, a administração pública, teria imaginado. E aí depois que você passa por essa fase do diálogo, aí sim você fecha uma especificação e vai para um processo de licitação em cima dela. O que eu quero... É como você vai passear no shopping, não sei o que eu vou comprar. Achei o produto que eu quero é o dessa vitrine. Exatamente. Aí depois eu posso comparar com o da vitrine da outra loja e ver qual que está mais barato, qual que está melhor. Mas então assim, o particular vai apresentar soluções, você vê a solução, aí você abre a concorrência para que outros particulares também possam oferecer aquele produto. Exatamente. Ao invés, usando a tua analogia, né? Eu não vou no shopping já falando eu vou comprar sapato. Eu vou falando assim, olha, eu preciso de um calçado. De repente eu chego no shopping, eu vou ver sapatos, eu vou ver sandálias, eu vou ver chinelos, e aí eu falo, não, poxa, o que melhor me atende é a sandália, então agora vamos fazer uma licitação de sandália. Certamente a regra anterior travava, porque sempre tinha aquela coisa, tinha especificidade, a gente, quando havia o desvio, a pessoa, o Estado colocar na especificidade do produto uma característica que só uma empresa pode fornecer, que é um desvio do princípio da boa-fé. E é claro, a gente, infelizmente hoje no Brasil estamos mudando essa mentalidade de querer combater o desvio, criando norma burocrática e travando todo mundo. Perfeito. Você teve um grupo de 100 casos, teve 2 desvios. Aí para evitar aqueles 2 desvios, você cria uma regra que vai travar os outros 98 também. Exatamente. E você não vai conseguir pegar os 2. Porque o cara quando está de má fé, antes da regra entrar em vigor, ele já pensou o jeito de pular. Exatamente. Né? Ele vai pular. Então, e aí você não consegue ter no Brasil o princípio da boa fé. Né? E agora, felizmente, estamos mudando essa mentalidade, aplicando o princípio da boa-fé. Todo mundo é honesto. Agora, se você trair esse princípio, aí tem que garantir que haja punição efetiva para quem desviar e usar essa liberdade que a lei está dando para uma finalidade incorreta, para favorecer A ou B, né?
Tem que ter uma punição efetiva nisso. É exatamente isso. E esse princípio da boa-fé, ele se aplica em diferentes momentos, né? A gente parte de um pressuposto de má-fé, por exemplo, na relação órgão-fornecedor, na relação gestor público-órgão de controle, na relação dirigente do órgão e o fiscal técnico ali do contrato. Sempre a gente tem no nosso mindset o pressuposto da má-fé. E isso enrijece demais e, como você falou, não coíbe os desvios. E, bom, a gente espera a lei vai entrar em vigor, ainda não teve nenhum caso já com a nova lei de licitações, né? Mas, assim, várias medidas além da lei, dessa nova lei de licitações já estão acontecendo, né? Várias outras medidas para melhorar o sistema de compras públicas. Ali a Secretaria de Gestão, eu sei que tem muita iniciativa no sentido de informatização, de digitização de processos, né? Que é um conceito novo, não é? Digitalizar é você pegar, escanear um processo e colocar lá na tela. Digitizar é você já pensar o processo inteiro de forma informatizada, sem papel, com menos custo para o cidadão, para o Estado também, com mais facilidades. O que a SERGE está fazendo nesse sentido aí também, já para melhorar compras públicas, tanto no sentido de rapidez das compras como de preço? Perfeito. Primeiro é importante a gente esclarecer para o nosso telespectador em que estágio está agora a tramitação da nova lei de licitações, né? Nosso parlamento, como vocês sabem, é um parlamento bicameral. O que isso significa? Uma proposição ela tem que passar pelas duas casas. No caso dessa nova lei, ela nasceu no Senado, tramitou no Senado, foi lá aprovado. Veio para a Câmara, tramitou agora na Câmara, acabou de ser aprovado na Câmara. Mas como a Câmara mudou o que o Senado aprovou originalmente, ela volta para o Senado enquanto casa iniciadora. E agora cabe uma palavra final do Senado que pode ou aprovar o projeto da Câmara e com todos os seus dispositivos, ou pode rejeitar alguma das modificações feitas na Câmara, recuperando o texto inicialmente aprovado pelo Senado. Então não é uma tramitação extensa, como foram as duas até agora, mas ainda tem mais uma apreciação pelo Senado para que então ela vá para a sanção. Mas como você bem colocou, Alex, para além da lei de licitações, a SERGE tem trabalhado em uma série de iniciativas para modernizar o arcabouço de compras governamentais, né? Eu costumo dizer que a gente trabalha num tripé: normas, sistemas e modelos de negócio. A gente está falando de normas, né? Não obstante a lei de licitações ainda está tramitando no Congresso, nós já implementamos dentro do arcabouço atualmente vigente duas grandes inovações esse ano. Uma delas foi o decreto do pregão eletrônico, né? Como eu falei, o pregão coexiste hoje com a 8666 e o novo decreto 10.024, recém-publicado, ele traz uma série de inovações e a gente procurou já aproximar o máximo possível dentro da legislação atual o decreto do espírito da nova lei de licitações. Uma outra inovação importante foi o Plano Anual de Contratações, que também faz um casamento entre o dispêndio da administração pública com contratações com o ciclo orçamentário, fortalecendo o planejamento. Então, o que é isso? Tudo aquilo que a administração pretende comprar em 2020, ela já tem que se planejar agora em 2019 e colocar isso num sistema disponibilizado pela nossa secretaria para que a gente tenha uma visão transversal da administração pública. Você fala compras de grande monta, né? Tudo, de pequena a grande monta. Porque aí é que a gente vai identificar as oportunidades, por exemplo, de compras compartilhadas, que é onde a gente está falando de mudança de modelo de negócio, né? Por que cada ministério vai fazer uma contratação de papel, de tinta de impressora, de veículos, de um determinado serviço? Enfim, a gente está obrigando os órgãos a se planejarem, porque isso induz a elaboração do orçamento e também nos dá a oportunidade de trabalhar a centralização de compras, né? E tudo informatizado. Tudo informatizado. O segundo pilar, como eu falei, é a parte de sistemas, né? Nós temos hoje uma plataforma, Ceasa Comprasnet, que é onde são processadas as licitações. Nós estamos expandindo essa plataforma para que ela abranja de ponta a ponta de um processo de contratação. Então, antes da licitação, o que a gente chama de planejamento da contratação, ou fase interna da licitação, onde desde que eu identifico uma necessidade, como é que eu passo pela especificação dessa demanda, a tramitação do processo até a publicação do edital. Aí sim o processo de seleção do fornecedor, que é a chamada fase externa da licitação, e depois a gente olhar a gestão do contrato em si, né? Porque uma vez assinado o contrato tem toda uma dinâmica aí de demandar, receber, avaliar, aprovar, pagar. E tudo isso numa plataforma automatizada que será o transparente, que o cidadão
não só quem está participando daquela concorrência, mas qualquer cidadão pode acessar e acompanhar com transparência o que está acontecendo. Isso, com transparência ativa, com dados abertos, né? Interessante que um dos comandos que a nova lei de licitações traz é o Portal Nacional de Contratações. Esse é um portal que a gente já está começando a desenvolver, ele não foi lançado ainda, mas onde a gente vai ter, o cidadão vai ter uma visão de todas as contratações feitas, não só pelo Poder Executivo Federal, mas pelos outros poderes e pelos outros entes da federação. E aí essas possibilidades se expandem, né? E a lei, claro, uma vez quando ela entrar em vigor, vai valer para toda a administração pública, nos 3 níveis, e os outros entes, eu estou vendo que o governo federal já está bem adiantado nisso. Exatamente. Mas os outros órgãos, os outros entes vão ter que se adaptar, né? Tem um prazo aí para eles se adaptarem? Vão ter que se adaptar e é isso que a gente já está tensionando para que eles caminhem nessa direção, assim como nós, eles não aguardem a aprovação da lei. Quer dizer que foi pego de surpresa e pedir extensão de prazo. Exatamente. Infelizmente tem muito ainda na administração pública, né? Por exemplo, no decreto do pregão eletrônico que nós colocamos agora, a gente já obriga estados e municípios a aplicarem o pregão eletrônico naqueles recursos que são oriundos de transferências da União. Com isso, a gente quer que eles já vão adotando a prática, nós estamos disponibilizando a plataforma tecnológica, que é o CIAS e Comprasnet, para quem quiser usar, e assim eles vão se preparando para o que vem por aí. Mas a lei não prevê um prazo para eles. Existe um prazo apenas para municípios de pequeno porte, tá? Municípios de poucos habitantes, ela tem uma previsão de alguns meses aí para eles se adaptarem. Agora, os municípios grandes, estados, União, já é a partir da sanção da lei. Porque ainda no Brasil de hoje tem regiões onde tem a dificuldade de acesso à internet de 3G, banda larga. Né? Tem. E aí, realmente, por isso tem essa tolerância de prazo aí para municípios de pequeno porte para conseguirem se adaptar e informatizar seus processos, né? Verdade, mas isso está caminhando assim de forma célere para ser resolvido, né? A última estatística que eu vi, 70% da população brasileira já tem acesso à internet, né? E mesmo essas localidades mais remotas, já pelo menos há uma década o governo tem programas de levar conexão via satélite. A gente sabe que é um processo ainda em curso, né? Mas como você falou, a gente não pode legislar pela exceção, né? Temos que legislar pela regra e tratar as exceções. Tá. Então tudo isso está dentro de uma mudança de paradigma, um novo modelo de negócios, né, da administração pública. Porque a gente, desde que a gente entrou na administração, sempre a gente pegou ainda essa fase da administração burocrática weberiana sendo substituída pela administração gerencial focada em resultados. Sim. E isso que está acontecendo agora é o fruto de trabalho de anos que a gente está fazendo com que as compras públicas sejam focadas em resultados. Exatamente. Né? E não simplesmente você pegar cada etapa do processo de compra e eu tenho que fazer certinho todo aquele processo, não importa lá na frente quanto custou o processo, se errou no final, rasga tudo, faz de novo, porque eu tenho que fazer cada parte certinha do processo e não importa depois tanto o valor da compra, só vai olhar se houve sobrepreço ou não. Mas agora é um novo modelo de negócios, né, essa visão que está sendo implementada na administração pública. E aí a gente sempre vê aquela questão da cultura organizacional. A gente tem uma cultura organizacional consolidada na administração pública, ainda muito com mentalidade weberiana impregnada. Né? Quais os desafios para a gente conseguir mudar essa cultura organizacional? Porque uma coisa é fazer a lei, está aqui no papel. Sim. Tudo bem, dar um prazo para a questão informática, mas lá na ponta, para mudança de mentalidade do gestor da ponta, o que a gente pode fazer para levar esse novo paradigma, esse novo modelo de negócios para toda a administração pública? Eu acho que é uma mudança de cultura, como você falou, né? O primeiro ponto é a lei, o segundo ponto é trabalhar a capacitação em cima da lei, que a gente tem feito muito, né? Com o decreto do pregão eletrônico agora, por exemplo, estamos atualizando toda a nossa gama de cursos com o ENAP e oferecendo aí para todo o Brasil. Também, né? Curso à distância, inclusive para poder chegar nos municípios, nos estados. Depois você tem que mudar a estrutura de incentivos, e isso é um ponto que a nova lei aborda também, né? A gente teve um debate grande recentemente sobre a alteração na lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Que é justamente você dar incentivos para que o gestor público inove. Se você tem uma administração, como foi no passado, né? Que você falou, o importante é eu seguir as regras prescritas, não importando o resultado que eu alcance, o gestor vai fazer isso. Mas isso, no final das contas, vai levar a um desperdício de recursos públicos, porque qualquer contratação, ela surge a partir de uma necessidade. Então, é trazer para o gestor, no primeiro momento, esse modelo mental de que, olha,
tudo aquilo que ele fizesse, chegar no final ali, aquele contrato não atender a necessidade da administração, foi um desperdício de tempo e de recurso. E você tem que colocar isso no órgão de controle também. Um controle mais voltado para resultados e não para o cumprimento de uma série de passos de um processo prescritivo. A gente entra naquela outra discussão, limite, às vezes, do controle, que começa a olhar não só a correção de cada ato, né? Tudo bem, vai olhar o resultado. Aquele ato deu resultado ou não, mas aí se você começar a avaliar a eficiência, a efetividade, a eficácia daquele resultado, aí realmente é um campo que a gente ainda precisa assentar a jurisprudência, né, dos órgãos de controle, que fica aquela disputa que às vezes pode ser até saudável, do controle com a gestão, né, que a gente sempre enfrenta esse problema de avanço do controle em cima da gestão, e às vezes travando a gestão, mas também você não pode abrir mão do controle totalmente. Tem que existir um controle. Né? Não, tem que existir, o controle ele tem múltiplas vantagens, né? Uma, coibir aquelas pessoas que de fato agem de má fé, outra, trazer incentivos para que a gente aperfeiçoe continuamente, né? Saia da zona de conforto, mas a grande questão quando se fala em controle é diferenciar erro agindo de boa fé daquela pessoa que age de má fé e, portanto, tem um comportamento doloso. É esse o debate que estava lá na LINDB e é esse o debate que foi resgatado na nova lei de licitações. Ela traz um dispositivo muito semelhante àquele que lá foi colocado, de que o controle tem que se pautar por esse tipo de análise. E erros vão acontecer por quem está agindo de boa fé. Agora, se a punição nessas situações ela é exacerbada, você está, na verdade, inibindo a inovação e fazendo com que todo mundo repita mais do mesmo, o que não é vantajoso para a administração. É aquele jargão que a gente vê na administração, que quem segue ordem não erra, né? Então aí você fica ali naquela mesmice, não inova, não melhora o serviço público, não reduz custos e a coisa fica ruim para o cidadão. Então para melhorar, assim, tentar, né? Eu vou bater o pênalti querendo acertar. Agora e se o goleiro defender? Exatamente. Eu tenho que acertar. E aí você então tem que preservar esse gestor de boa fé. Isso é uma coisa que a gente sempre bate, isso é muito importante. E certamente o debate foi resgatado agora e não vai morrer ainda. Há muitos capítulos ainda desse debate até a gente achar esse equilíbrio certo aí do controle com a gestão. Mas ainda no novo modelo de negócio, você poderia dar exemplos assim do que tem lá na Secretaria de Gestão, por exemplo? Nós sabemos aí do TaxiGov, que já é um projeto premiado, que está sendo replicado em outras instâncias. O que seria? Isso, o TaxiGov ele é um excelente exemplo disso, né? Porque eu tenho um problema. O problema é deslocar o servidor público que precisa sair do Ministério para uma reunião na Presidência da República, por exemplo. Tem múltiplas formas de resolver esse problema. Como que se resolvia até então? Comprava carro, contratava motorista, comprava gasolina, contratava manutenção, se criava uma estrutura administrativa para gerir todos esses contratos e essas pessoas envolvidas. E isso, no final das contas, atendia a necessidade? Atendia, mas atendia de uma forma custosa. Quando você quebra o modelo de negócio, faz de uma outra forma, contratando o serviço, como é o TaxiGov, você está substituindo uma série de contratos, uma série de ativos imobilizados na administração e você usa sob demanda. Eu preciso sair agora do Ministério para ir numa reunião, eu chamo pelo aplicativo, como a gente faz no nosso dia a dia, né, de cidadão comum, e o Estado vai pagar simplesmente por aquele deslocamento, usando um recurso, um táxi que, fora esse momento ali, ele está sendo usado pela sociedade como um todo. Hoje em dia tem muita gente, pessoa física, vendendo carro e andando só de aplicativos, táxis e outros aplicativos. Né? Então por que o governo não pode usar esse raciocínio? As pessoas estão usando, é melhor usar, não tem que gastar com seguro, eu não tenho que gastar com combustível, manutenção, problema de estacionamento, o tempo que você fica parado procurando vaga, multa que você pode tomar, uma multa no radar, e com o aplicativo você não tem esse problema. Botando na balança é melhor, muita gente está optando pelo carro. E o governo faz esse raciocínio também. Pela regra antiga, o governo tem que ficar com a lógica burra. Não, eu vou contratar um motorista, comprar carro e tudo isso porque essa agilização, assim, se não está previsto na lei, como é que eu faço? Né? Não faz. Então você vai pro comodismo. Está previsto comprar carros, contratar motoristas. Não faço o que é cômodo, ainda que custe mais caro, ainda que dê um resultado pior. Então agora a mudança de mentalidade. E também você falou para compras públicas, né? Uma coisa interessante é comprar milhares de resmas de papel por ano, comprar caneta esferográfica. Cada ministério vai comprar suas milhares de canetas por ano. Por que você não, se fizer tudo junto, não barateia? Exatamente. E aí essa é a lógica do almoxarifado virtual, que é outro projeto da nossa central de compras, né? Que não só compra tudo junto, como você tem o suprimento sob demanda, porque a gente acaba gastando
um espaço expressivo dos nossos órgãos aí para montar estoques de papel, de caneta, de material de escritório e a administração tendo que alugar espaços em prédios comerciais para colocar os seus servidores. A gente mudou essa lógica, você demanda agora à medida que você tem necessidade e o estoque fica lá no fornecedor, o estoque não fica no órgão público. Né? Vou te dar um outro exemplo que eu estava conversando. O que é? Você faz a compra, aí não precisa entregar imediatamente. Isso. Eu vou comprar X toneladas, sei lá, de papel por ano e você vai me entregando conforme eu pedindo. Traz mais 10 pacotes, traz mais 50 Exatamente. Isso. E uma única compra para todos os órgãos. Então, nós fazemos na central de compras e aí você já tem ali os volumes estimados de cada ministério e o ministério vai demandando. Na hora que, traz agora 10 resmas de papel para mim, o outro ministério demanda amanhã. Na verdade, o custo do estoque vai para o fornecedor, mas na prática fica mais barato. Sim, contratar que ele administra o estoque, claro, do que querer que o governo administre o estoque. Claro. Então ele administra lá e só fornece aquilo que o governo... Já está tudo... claro, o pagamento também imagino, depende de cada contrato, pode ser parcelado e tal, mas enfim, vou contratar esse tanto, você vai me entregando conforme... Você paga à medida que você tem necessidade. E assim como o Taxigov, o fornecedor não atende só o governo. Então ele consegue gerenciar melhor esse estoque dele com a sociedade como um todo que ele está vendendo, os pontos de venda que ele tem. Então todo mundo ganha nesse modelo. Com certeza. O ideal mesmo é que não tenha papel, né? Que a gente tem questão ambiental até. Mas ainda é necessário. Mas essa é outra inovação nossa, o processo eletrônico, né? Você conhece bem, nós estamos a ponto de universalizar o uso do SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, ou algum outro sistema que os órgãos já tinham. Estamos colocando nos últimos órgãos que faltam, processo iniciado há 4, 5 anos atrás, mas lançamos esse ano também o barramento do processo eletrônico, que é outra grande inovação, porque a gente estava, até então, implantamos o SEI dentro do Ministério da Economia, ok, então o processo passou a tramitar eletronicamente no Ministério da Economia, mas na hora de sair da Economia e ir para a Presidência da República, ele ainda era impresso, transportado em papel e escaneado lá na presidência para entrar dentro do SEI de lá. Agora nós criamos uma camada de integração entre as diversas instâncias de processo eletrônico para você tramitar eletronicamente também entre os órgãos. E com o tempo também vai acabando o medo da coisa eletrônica, que antes o pessoal tinha medo de vírus, de adulteração, né? Que pode haver no papel também, mas hoje com a segurança de TI que a gente tem, já é possível construir essas coisas e as pessoas vão criando essa confiabilidade, né? Não preciso mais levar o papel para provar que aquilo é verdade. O que está ali no processo eletrônico, você pode dar fé que aquilo ali é verdade. Exatamente. Como você falou, risco sempre há, né? Como no papel você pode ter uma falsificação de uma assinatura, mas a questão é você trabalhar para ir diminuindo esses riscos e aumentando a confiabilidade. Esses são os que já estão implementados, tipo Taxigov, a questão de almoxarifado das compras e para frente, o que o governo está pensando em qual outro setor da administração pública que a gente está pensando assim em fazer uma revolução tecnológica, uma digitização de processo ou algo semelhante. Eu acho que a grande revolução que já está em curso também e que você, cidadão, vai ver muito nos próximos 3 anos é a plataforma Mais Brasil. É toda a sistemática de transferência de recursos da União para estados, municípios e organizações da sociedade civil. Nós estamos falando, Alex, para você ter uma ideia, de 380 bilhões por ano que são repassados para que a política pública seja executada lá na ponta. E nós fizemos recentemente, na nossa gestão, um censo e identificamos que a União opera com 29 modalidades diferentes de transferência. Cada uma tem uma legislação própria, tem uma sistemática própria, algumas têm sistema informatizado, mas a maioria não tem, ainda é em papel. E você imagina a vida do prefeito, da sua equipe lá numa pequena cidade, que recebe recurso do Ministério da Saúde de um jeito, da educação do outro, do turismo do outro, da ciência e tecnologia do outro, tem que prestar conta acumulando aquele calhamaço de papel, de nota fiscal. O tempo que se perde na burocracia é enorme e não temos a efetividade de garantir a boa aplicação do recurso. Então, o que é a plataforma Mais Brasil? É uma solução tecnológica que daqui até 2022 vai convergir essas 29 modalidades numa única plataforma.
todo esse fluxo, desde a proposta vir lá do Estado, do município. Quais seriam exemplos dessas modalidades? Tem o repasse, convênio, contrato de repasse, termos de fomento, fundo a fundo, fundo de ciência e tecnologia, fundo penitenciário, fundo de saúde, de educação. Tá, elas vão continuar existindo as modalidades, só que todas numa mesma plataforma digital. Isso dá celeridade, né, nesse fluxo, nesse intercâmbio de informação, desburocratiza. As ordens bancárias vão ser feitas eletronicamente, a prestação de contas é eletronicamente, e isso dá a possibilidade de você ter muito mais transparência e controle social também. Por quê? O cidadão vai poder acompanhar em tempo real o que está acontecendo. O dinheiro chegou lá no município dele, o dinheiro é para pavimentar a minha rua, e aí se a rua não está sendo pavimentada? Nós temos 3 aplicativos que já estão disponíveis. O cidadão pode, por exemplo, tirar foto. Em tempo real, ele faz o upload dessa foto no aplicativo e ele chega no órgão aqui em Brasília, falando, olha, você transferiu o recurso para o meu município para pavimentar a rua, só que ela não está sendo pavimentada. Isso promove uma gestão muito mais efetiva em tempo real, porque até então o gestor aqui em Brasília só ia ficar sabendo daqui 1 ano e meio, 2, quando ele recebia um calhamaço de papel e de nota fiscal para analisar. Recebia até um calhamaço vindo da pessoa que tem que prestar contas, sujeito, eu vou dizer assim, usar a palavra frágil seria uma palavra pesada, mas ele vai puxar a sardinha para o seu lado. Eu estou prestando conta do meu trabalho. Sim. Então assim, eu atrasei a obra 6 meses, mas eu tirei a foto do dia que a obra estava pronta e coloquei só a foto. É normal, às vezes a pessoa ali está, eu quero prestar conta, eu não vou produzir prova contra mim. Agora, essa do cidadão é muito interessante, porque é a melhor forma de controle, melhor do que criar um conselho, criar um órgão para controlar, é o próprio cidadão disponibilizar informação na internet e o cidadão vai lá e fiscaliza, olha, está aqui a foto, agora você vai dizer que a foto não é daquele dia, tal, aí é o problema do cidadão, mas o cidadão quer o asfalto na rua dele, ele não tem por que dizer, se o asfalto está ali, ele pode até reclamar que o asfalto está mal feito, mas não vai dizer que não está feito. Então ele tirou a foto, está aqui no dia de hoje, com o jornal do dia que seja, está aqui o asfalto na rua, o equipamento que não foi comprado para o hospital, para a escola, o que seja, a iluminação que não foi instalada, aqui só tem o poste, não tem a lâmpada, cadê, né? Aí ele vai lá, faz, porque hoje assim, muito do debate político está na internet. Isso aí você, não só o debate da política ideológica partidária, mas é o debate da política pública vindo para a internet. Isso. É a execução da política pública do dia a dia, o cidadão participando disso, né? Tirando foto e reclamando, ou até elogiando, foi bem feito, né? Tá aqui, fez certinho, quero atestar que fiquei 1 ano pedindo essa obra, deu 1 ano saiu, tá aqui, né? É trazer o cidadão para a participação social, né? Exatamente, e isso é bom também para o gestor público que age de boa fé, porque a mesma lógica vale para o fiscal da obra lá na prefeitura. Ele também pode tirar foto e em tempo real mandar e falar, olha, eu estou executando aqui, você não precisa esperar daqui a 1 ano para receber um calhamaço de papel. Ele permite um acompanhamento em tempo real que é bom para todo mundo. Claro. E assim, hoje no Brasil, além disso, tem uma grande mudança de paradigma de negócio. A gente teve a MP da Liberdade Econômica, né, que buscou facilitar muito a vida do empreendedor no Brasil. E a gente pode traçar um paralelo entre essa nova legislação e tudo isso que o governo está fazendo com a MP da Liberdade Econômica? Eu acho que o paralelo está naquilo que você bem colocou. A gente tem que resgatar a confiança nas nossas relações. Todas. Né? Então a MP da Liberdade Econômica ela está voltada para o ambiente de negócio. A gente sabe que fazer negócio no Brasil é uma coisa extremamente difícil, né? A pessoa abrir uma empresa, pagar imposto, o empresário que age de boa fé e quer pagar imposto, ele tem uma burocracia enorme para vencer. Então todo o espírito da MP convertida em Lei de Liberdade Econômica é esse, olha, vamos partir do pressuposto que o cidadão age de boa fé e vamos punir aqueles que eventualmente tenham algum desvio aí de conduta. É o mesmo espírito da nova lei de licitações, aí olhando para um processo interno da administração, né? Que também tem um envolvimento com um fornecedor aí que é privado, mas falar, olha, vamos desburocratizar, vamos ter instrumentos mais gerenciais, vamos confiar e vamos punir quando houver o erro. Eu acho que o desafio muito no Brasil é garantir a punição ainda, né? Tá muito... colocar... Porque para existir o princípio da boa-fé, você tem que garantir que aquele que quebra esse princípio, essa confiança, seja devidamente punido. Se você não pune devidamente, então o custo de você quebrar isso passa a ser pequeno. Então as pessoas começam a arriscar. Então, para que você tenha o ganho que nós podemos ter com o princípio da boa-fé, é garantir a punição. Aí, claro, é por isso que a gente volta na questão da balança controle e gestão. O controle tem que haver. Tem que haver e tem que certamente haver a punição.
E mais alguma coisa que você queira colocar assim, importância de gestão do governo federal? Tá vendo assim, tipo, estamos fazendo como, já capacitando os servidores dos governos estaduais e prefeituras para fazer isso. Não deve estar havendo resistência, acho que o pessoal está aceitando bem Sim. A grande maioria das pessoas é bem intencionada e quer fazer bem o seu trabalho, né? Por exemplo, quando a gente estava falando da plataforma Mais Brasil, o que a gente ainda se depara é situações do tipo, o dinheiro é transferido pela União para o Estado, para a Prefeitura, e ele fica lá parado, às vezes por meses, porque eles não sabem que o dinheiro chegou. Veja a que ponto chega. Eu já recebi governador, que eu dei a notícia para ele que o outro ministério tinha liberado o recurso para ele, já havia mais de um mês. E isso, quando você tem uma sistemática automatizada, tudo isso facilita e dá mais celeridade e efetividade na aplicação do eu seu peguei recurso. casos assim de haver convênio, o recurso ser repassado e o ente do Estado falar, não sabemos fazer uma licitação. Devolver o recurso para o governo federal e falar, faça a licitação e me entregue. Claro, naquele tempo isso era ainda, sem os recursos que a gente tem hoje é possível fazer um conjunto de compras, você falou para o governo federal. Sim. Às vezes é possível aplicar isso para os estados, né? Já num passo seguinte, seria todo mundo vai ter que comprar determinado produto. Né? Ou pode haver até centralização de compras. Né? Sim. Você tem experiências nesse sentido, né? Por exemplo, o Ministério da Justiça fez, algum tempo atrás, uma experiência dessa. Mas foi lá mesmo que teve esse problema, que o repasse para a Secretaria de Segurança Estadual, eu estava na Senasp, que eles devolveram o recurso, isso aí. Eles até desenvolveram um sistema que nós estamos incorporando agora na plataforma Mais Brasil, que chama Sistema de Doações e Equipagens, você chegou a ver? Que é essa lógica. Já que eles têm dificuldade de comprar na ponta, vamos fazer uma compra centralizada aqui no Ministério e vamos distribuir já o produto final. São diferentes arranjos para você chegar ao objetivo de melhor consecução do A cliente. gente está discutindo muito assim do governo federal para estados e municípios e para fora, para o exterior. Isso hoje também é uma coisa que se discute, é a presença de competidores internacionais nas concorrências públicas brasileiras. Como que está isso, a lei de licitação? A gente está avançando, inclusive no decreto do pregão que a gente publicou agora, a gente traz algumas inovações nesse sentido, justamente para ampliar a competição. Até então, o que acontecia? Se uma empresa internacional quer disputar uma licitação, ela tinha que traduzir todos os documentos que ela tem, seu contrato social, seu balanço, por um tradutor juramentado antes da licitação para poder participar do certame. O que a gente mudou agora com o decreto do pregão? Ela faz uma tradução livre, entrega aquela documentação. Se ela for a vencedora e for contratada, uma vez contratada, ela tem um prazo para fazer aí sim a tradução juramentada e apresentar. Se ela estiver agindo de má fé, vai ser punida, mas vamos partir de novo do pressuposto da boa fé. Né? Estamos também trabalhando a questão do nosso cadastro de fornecedores, que hoje ele também só cadastra empresas com sede, com representação no Brasil. Né? Nós estamos procurando formas de uma empresa lá de fora, a própria matriz não depender de uma filial aqui ou de um revendedor aqui, ela poder se cadastrar e participar lá de fora da licitação. Participar com as mesmas condições da empresa brasileira. E quando a gente faz, outros países adotam isso, tem reciprocidade, que a empresa estrangeira vai poder participar de uma concorrência aqui. Atualmente, a brasileira ela pode participar de uma... Aí varia na legislação de cada país, mas em alguns casos sim. Então, em alguns casos, nós estamos atrasados ao dar essa reciprocidade. Para outros países, nós estamos abrindo e esperamos a reciprocidade dos países, que eles abram também para as empresas brasileiras poderem concorrer lá. Exatamente. Aí a nossa área de relações exteriores, né, de comércio exterior, que vai negociar essas reciprocidades, mas o que compete a nós, como órgão gestor das contratações públicas, é oferecer a possibilidade, né, para que a gente possa até fazer esses acordos. Porque assim, até você amplia a concorrência, você, além de poder ter um produto de melhor qualidade e mais barato, também é de você estimular a empresa brasileira a melhorar o seu produto para concorrer com lá fora. Assim, e aí a questão, vai concorrer, ser geração de emprego, tudo isso, mas você tem que pensar no melhor produto para a administração pública que vai refletir no cidadão. Às vezes você comprar um produto melhor que vem de fora, mas você vai fazer com que o Estado gaste menos e preste um serviço melhor para a população. No fundo, o Estado vai ganhar, mesmo comprando um produto de fora e que em tese vai gerar os empregos lá fora e não aqui no Brasil. Né? Esse ponto é importantíssimo, Alex, que você tocou. Né? Eu lido com esse tema de licitações e contratos praticamente desde que eu ingressei na administração pública. Né? E o que a gente vê o tempo todo
diferentes áreas do governo querendo fazer a sua política pública em cima das compras governamentais. E isso é legítimo, porque a compra governamental, ela movimenta recursos muito vultosos, né? Só o Poder Executivo Federal, nós estamos falando de 48 bilhões de reais por ano. Então, o cara quer usar a compra governamental para gerar emprego, para garantir melhoria no meio ambiente, para ser instrumento de uma série de políticas sociais, e tudo isso é importante. Mas o primeiro objetivo da compra pública é atender bem a necessidade da administração. As outras coisas são secundárias e decorrentes, né? É foco, questão de Você foco. tem que ter foco, exatamente. Produto de boa qualidade e o menor preço possível. Isso, porque se eu faço uma compra que está gerando emprego no Brasil, está preservando o meio ambiente, está combatendo desigualdades sociais, está favorecendo a micro e pequena empresa, mas não atendeu a necessidade da administração, eu não resolvi o problema de partida, né? Interessante. É isso, estamos chegando ao final. Você quer colocar mais alguma coisa? Alguma mensagem? Só agradecer essa oportunidade, né? Dizer que a gente está elaborando lá na Secretaria o programa de transformação do Estado, o Transforma Gov, mas essa é uma pauta para uma próxima conversa. Com certeza, não tem muita pauta ainda. Nós temos aí já outros programas da TV Anesp agendados com temas de desburocratização, gestão. Falamos aqui um pouquinho do TaxiGov, eu não falei muito não, porque a Virgínia está aí agendada para os próximos programas. Foi a nossa colega aí que implementou o TaxiGov, foi premiada. Então a gente falou só um pouquinho aqui e há outros temas também, certamente, vamos tratar nos próximos programas. Então, para você que gosta de políticas públicas aí no Brasil, que gosta de discutir esse tema, fique atento nos próximos programas. Tem muito de desburocratização, gestão para ser falada e de outras áreas também da política pública, de meio ambiente, saúde, segurança. Já falamos de muita coisa aqui, vamos continuar falando. Então, muito obrigado pela sua audiência, foi uma honra aqui ter recebido o secretário de gestão, nosso colega Cristiano Heckert, e obrigado pela sua atenção, você que nos acompanha até agora, fique atento que nas próximas semanas aí vão haver mais programas indo para o ar sobre políticas públicas no Brasil. Muito obrigado.